Tzadikim, Karim, queridos, pessoas especiais que buscam no estudo da Torá crescer. Esse vídeo se refere ao final do capítulo 3, no segundo verso, que falamos sobre as três letras mães. Interessante fazer um paralelo, ou melhor, fazer um pequeno vídeo, um comentário, e ele vai repercutir, porque daqui a gente fala dá-se as letras mães, e a gente vai entender o que são as letras pais a partir das letras mães. É interessante perceber que no diagrama da árvore da vida, tanto de forma horizontal, as três linhas horizontais e as três linhas verticais, nós temos a formação do que seria as letras mães Aleph, Men e Shin, que são Amish. E elas se referem a um sagrado nome, que é o nome de Yud Kei. Eu vou falar Kei para não pronunciar, mas depois do Yud nós temos ponto Vav, temos também temos o Rei. Então nós temos Yud, a primeira letra, a segunda nós temos a quinta letra, deixando um tempinho para não fazer a junção, temos o Rei e depois o Vav. Então essas três letras, esse é o nome sagrado, e existe um sistema meditativo através das pronúncias das letras, né? E quando a gente vai utilizar esse sistema meditativo de pronúncias, tem algo muito interessante. Nós temos o sentido, né, de meditar, vocalizar as palavras. Isso cria um processo criativo. Através desse processo criativo, nós então vamos ter as letras pais, que é um ato de emanar, emissor. E aí o receptor, que aí vem produzir os seus descendentes. Quais são os descendentes da permutação das letras? Seja um nome sagrado ou seja um acrônimo, que é o Amish. Os descendentes são os sentidos apurados e são os insights. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é parte do mecanismo de resolução da criação de algo, tanto astral, no âmbito espiritual, no âmbito mental. Interessante. Só como um dado, o golem, que é um servidor físico, ou seja, ele existe o barro com a água, e ele é feito através da intenção, da permutação, uma sequência de voltas, uma permutação das letras. Nós temos aqui Aleph, Men e Tav, que é o Emet. É exatamente, se você pegar os escritos do Rebbe Yehuda Loew, conhecido como Maharal de Praga, você vai ver que o golem, a figura do golem, ele tinha na testa dele a palavra Emet. E isso quando ele queria colocar o golem em movimento. Eu vou falar uma chave muito profunda aqui. Essa chave física, ela é um reflexo espiritual, e o reflexo espiritual é uma chave física. Prestem atenção no que eu vou falar. Quando em Yehuda Loew eu queria ligar, eu queria fazer com que funcionasse um golem físico, ele colocava na testa daquela pequena forma de barro, formava as letras, ou colocava um pergaminho. Existem duas opiniões. Existe uma opinião que ele colocava o pergaminho na testa do golem, e existe uma outra opinião que ele pegava a partir do próprio barro, ele fazia as letras. Então temos essas duas opiniões, mas fica a encargo de vocês. Percebam que a parte e a ideia de entalhar ou incrustar é uma linguagem simbólica que nós chamamos de remes, ou seja, uma alusão. O entalhar significa colocar através da mente aquilo que você deseja. Desculpem. Então, quando o criador do golem, o criador desse ser sem alma, ele criava,
ele criava a partir da mente. Então aqui é o primeiro passo da cocriação, que a criação maior só Hashem, só Deus. Entretanto, o Kadosh Baruch Hu coloca em cada um de vocês a centelha divina de ser co-criadores. Para a gente co-criar qualquer coisa, a gente tem que visualizar aquilo sendo formado. Então a primeira opinião fala que o Golem era formado através dessas 3 letras, que significa Emet. Ou se colocava um pergaminho dentro dele. Mas se vocês tiram uma letra, tem só o Men e o Tav, ou Men e o Tav, que formam Met, morto. Depois que o Golem finalizava a prática dele, a gente finalizava o Golem. Isso é uma chave. Poucos entenderão, mas aqueles que entenderão, entenderão. Você pode permutar as letras de forma mental, física, espiritual, visualizá-las e colocar elas e ligá-las. E depois você tira uma das letras, faz o mesmo processo de mental, de visualizar, vê-las se formando, vê-las sendo permutadas com as nekudot, que são as vogais, e aí você desliga. O ligar e o desligar está dentro de cada um de vocês. Só coisas boas.